o poder, a palavra do Senhor é que salva, a palavra do Senhor é que cura, a palavra do Senhor é que liberta, ó Pai. A palavra do Senhor é que nos leva para junto de Ti, ó Pai. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós precisamos aprender do Senhor, aprender do caminho, aprender de Cristo. Por isso nós estamos aqui nesta manhã. Não porque somos melhores do que ninguém, mas porque somos mais necessitados daqueles que estão lá fora, daqueles que aqui não estão nesta manhã. Abençoe as nossas vidas, os nossos familiares. Abençoe a vida daqueles irmãos também que não puderam estar aqui nesta manhã, Pai. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, conforme a vontade do Senhor. É o que eu lhe peço nessa manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ficar aqui em cima? Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Hoje é a 8ª lição. A resistência, o novo título da revista é a resistência do Mardoqueu. Então hoje nós vamos falar de duas figuras bíblicas. Uma figura que serve a Deus e a outra figura que é um homem que queria para si honrarias, queria para si adoração, exaltação. Então nós vamos falar hoje dos dois personagens. Um que é Mardoqueu, que resistia a Amã. Você fala Amã ou é Ramã? Um fala Ramã, outro Ramã. Porque hoje o H é mudo, não é? Aí no Amã eu acho que é Amã também. Ramã. É Amã mesmo. Amã mesmo? É Amã, né? Então tá, eu li a revista e fiquei preocupada. Não sei se é Ramã ou se é Amã. Textual. Vamos abrir comigo o textual. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Verdade prática: como cristãos somos sujeitos a conflitos éticos, morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e orientação de Deus. Então aqui como cristão, nós somos sujeitos a conflitos éticos, morais. Esses conflitos que nós vemos hoje no nosso país é das leis que eles estão querendo fundar aí, né? Então assim, nós como cristãos devemos decidir sempre de acordo com a vontade e orientação de Deus e não concordar com essas leis ou com qualquer outra coisa que venha contra a palavra de Deus. Vamos ler a leitura bíblica em classe. Irmãos, pode cada um ler um versículo. Eu vou ler o primeiro, os irmãos ler o segundo e o segundo. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigdan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. 22. Ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa boca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessa coisa, o rei Assuero engrandeceu a mão, Obedata, a Gagita, e o exaltou que fosse seu lugar, assim todos que estavam com ele. Todo o céu do rei que estava à porta do rei
se inclinavam, assim se gostavam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei Assuero. Dele, porém, Mardoqueu não se inclinou, nem se gostava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassa o mandado dele? Sucedeu, pois, que dizendo eles isso, dia em dia, e não lhes dando eles ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem que as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele. Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Nós vemos aqui que Mardoqueu, ele descobriu a conspiração que estava contra o rei. Ele trabalhava no pátio do palácio, aí ele ouviu a conversa de Bigdan e Teres, que estava tramando contra o rei. E Mardoqueu então ouviu isso e fez chegar até o ouvido de Esther. Chegou até Esther e falou para Esther. Então ele alertou o rei, que o rei aí sofreu um atentado de morte. Mardoqueu então avisa o rei. E aí, nesse mesmo, assim, durante esses acontecimentos que Mardoqueu tinha falado para o rei, que ele estava estavam planejando a morte dele, o rei exalta Amã como segundo do reino, como príncipe. E o rei então coloca um decreto de que todos eram para se prostrar diante de Amã. Então, assim, só que Mardoqueu, ele não prostra diante do rei, do príncipe lá, do Amã. Então ele resiste. E Amã fica muito furioso contra isso. Então, assim, Amã parece ser levado ao cargo assim de todos os príncipes do reino. Diante desse contexto, esse capítulo tem muito a nos ensinar. Vivenciaremos um contexto dominado pelas mais dramáticas tramas. Mardoqueu experimentou isso, mas ele resistiu. Da mesma forma, somos instados pela Bíblia a resistir diante de todo contexto inóspito, pois a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então, amados, como Mardoqueu, nós também não podemos nos curvar diante de leis que não venham ser a favor de Deus. Nós podemos ver aí que hoje em dia está querendo casar-se homem com homem, querendo que a igreja faça esse casamento. Eles querem uma lei que dá essa liberdade para eles e que obriga a igreja a fazer esse casamento. Então, a igreja, como servo do Deus vivo, está entre conflitos éticos e morais. A igreja precisa decidir de acordo com a palavra de Deus. Tudo que vier diante de nós, que seja contra a palavra de Deus, nós devemos vir de acordo com a palavra de Deus. Eu estava me lembrando, quando eu estava estudando essa lição, eu estava me lembrando quando eu trabalhava no Adama Dias. O Amaro colocou uma lei lá, o
seguinte, vai ter todo dia de manhã uma reza no início do trabalho. Aí, o que eu, mas a outra cristã estava lá falando, ó, se for dar a mão, nós não vamos dar a mão. Porque se der a mão, você está concordando, fazendo aliança com a reza. Aí o que acontece? Nós, eu e a Celestina e a André, decidimos a não dar as mãos. Aí o que o Amário fez? Viu que nós não ia dar a mão? Pegou e falou assim, então um dia vai ser as irmãs que é crente vai orar, e o outro dia as irmãs que é católica vai rezar. Aí tá bom, no primeiro dia nós oramos, fizemos oração, não pediu para dar a mão não, só fizemos oração. Aí no outro dia tinha que dar as mãos para rezar. Aí nós não demos a mão. Aí aquilo gerou um conflito. Que eles queriam nos obrigar a dar as mãos. E foi até, como é que fala assim? Foi até pressionada a nos mandar embora. Por causa da reza. Aí nós falamos assim, se quiser nos mandar embora, pode mandar, mas não vão dar a mão. Porque elas rezavam o Pai Nosso. Ah, mas ela reza o Pai Nosso, todas as igrejas rezam o Pai Nosso, só que depois do Pai Nosso, elas rezavam a Ave Maria. Aí como eu vou ficar de mão dada com uma reza que não é de acordo com a palavra de Deus, entendeu? Então nós passamos por isso lá no Orama Jeans. Mas nós não demos o braço a torcer. O que acontece? Eles não nos mandaram embora, mas ficávamos em biquinho. Todo dia de manhã. Elas rezavam e depois ficávamos em biquinho, ficaram feio com nós, nos perseguiam, entendeu? Então nós sofremos uma perseguição. Mas o que é isso que eu queria dizer para as irmãs? É não concordar com o projeto de Satanás, é não concordar com as leis desse mundo. Entendeu? Então, assim, esse é o que nós devemos tomar essa atitude. Se vem essas leis aí que é a favor do homossexualismo, é a favor de aborto, nós temos que pregar contra. Nós não podemos pregar contra, por mais que a igreja seja perseguida. Estão vendo de cara a cara, porque até nesse livro hoje tem uma parte lá que não conformeis com esse século. Então, se não é para conformar, por que esquece essa lei? Mas está na cara deles e eles continuam insistindo. Esse é o tema da vegetariana. Sim, da vegetariana. Hoje, infelizmente, a gente vai vencer. É inevitável. O mundo vai vencer. Essa batalha, o mundo vai vencer. É inevitável, a Bíblia já fala isso. Eles estão fazendo muitas passeatas. O que vai prevalecer são os verdadeiros fiéis. E não vão se submeter a isso. Porque hoje existe igreja que faz casamento homossexual, a igreja evangélica. Já existe igreja que tem forró dentro dela, tem festas mundanas. Pois é, a Bíblia é tudo contra isso. Então o que acontece? Os verdadeiros, os fiéis, vão prevalecer. Vão chegar e vão falar o seguinte: ou faz o casamento com a igreja e você vai preso. Não, quando você pode fechar a igreja, eu vou preso como acabou. Esses são fiéis. Porque, infelizmente, a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então, se a igreja que prega, ou a palavra-chave, a senhora deve ter dito, a palavra-chave é resistência. Você tem que resistir. É resistir. Amã resistiu contra a lei que o rei tinha colocado. E prevaleceu. Pois é, ele não desistiu e não se curvou diante de Amã por nada. Porque ele servia um Deus verdadeiro. Amã era príncipe e exigia adoração. Todos que passavam adoravam Amã. Mas Mardoqueu não se curvou diante de Amã. E Mardoqueu salvou a vida de Assuero, quando ali ele descobriu aquelas tramas de Bigdan e Teres. Mas Amã não desistiu. Aqui está falando assim, ó, Mardoqueu é um personagem
determinação, resiliência e coragem. Tudo isso vinha de sua fé em Deus. Era aquele que fazia o certo, independente das opiniões alheias. Em nossa vida cristã, somos desafiados a ser determinados, resilientes e corajosos para preservar, perseverar em nossa fé. Está vendo, irmãos? O que nós devemos ser? Devemos ser como Mardoqueu, resilientes, corajosos, porque as coisas do mundo vão afrontar a igreja mesmo. Nesses últimos tempos, vai vir afronta mesmo a igreja. Então a igreja tem que ser resistente, tem que resistir. Vamos ler aqui, senão não vai dar tempo de ler nem metade de ler. A introdução aí, quem quer ler? A sessão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era do dia. Havia muito o que acontecer na corte: conspiração, invejas e dramas. A história continua. Então Esther, ela passou a ser rainha. Esther era prima de Mardoqueu. Quando os pais de Esther morreram, Mardoqueu ficou tomando conta de Esther. E mesmo na corte, ele está dizendo aqui que mesmo na corte, Esther permanecia obedecendo a Mardoqueu. Permanecia obedecendo a Mardoqueu. E Mardoqueu não deixou de aconselhar Esther, mesmo ela estando elevada lá não. Então, assim, aquela união entre eles dois continuava, né? Mardoqueu então falou para Esther, aquela conspiração que havia, Esther foi e falou a Assuero. Só que Esther não pegou a honra para si, não. Ela colocou o nome de Mardoqueu. Ela falou assim: quem descobriu essa conspiração, rei, foi Mardoqueu. Aí o que eles fizeram? Eles anotaram no caderno, no livro de crônicas do rei, eles anotaram aquilo que o Mardoqueu fez. Agora que durante o tempo que ele não se prostra diante de Amã, foi automaticamente esquecido o que ele fez. Mas mais para frente, nas outras lições, os irmãos vão ver que depois o rei manda ler lá o livro das crônicas e descobre que Mardoqueu tinha livrado a vida dele. Então, Esther não deixou de obedecer a Mardoqueu. E ela não contou também para ninguém que era judia, não. Ela ficou caladinha no canto dela, né? Vamos ver mais aí. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Os bastidores do poder. Quem vai ler para nós aí? Aí. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Nos dias de Assuero, dois de seus guardas, Bigtã e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther para que o avisasse. O que ela fez em nome de Mardoqueu, o fato de ter sido promovida a uma posição elevada, não envadeceu Esther. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação dando-lhe o devido crédito. Foi o que eu falei aqui, né? Aqui está dizendo assim, ó, da natureza humana caída, alimentar discórdias, intriga, ressentimentos, os
quais, quando dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem no meio evangélico ficam isentos. Isto é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Então, pelo verdadeiro cristão, deve ser rejeitado toda a natureza de se alimenta de intrigas, ressentimentos, discórdias, dissensões. Tudo isso deve ser rejeitado no meio evangélico. E ali o que estava acontecendo é o quê? Aqueles dois soldados estavam enfurecidos contra o rei, estavam com raiva do rei e estavam planejando matar o rei. Mas Mardoqueu descobriu e avisou o rei. E o rei então manda enforcar ali aqueles dois homens. Então aí Mardoqueu fez uma obra muito grande, né? Agora vamos ver a investigação. Esse assunto poder bem complicado. É igual está falando que no reino de Deus tem que evitar discórdia, Eu já dissensões. passei por isso muitas e muitas vezes, com respeito de poder, né? O evangelista mesmo é um que me acompanhou aqui, e muitos da minha presença que sabem disso, e respeito de poder existe em muitas pessoas, mas poder. Algumas pessoas queriam subir Antes da hora? antes da hora, e como a gente, sei lá, eu acho que ainda Deus fala comigo, né? E Você às vezes a gente acha que fala, eu posso, se você é servo de eu Deus, posso dizer com tá na toda certeza, presença de né? Deus, Aí ele a gente fala. vai e tesoura, né? A gente sabe equilibrar as coisas, e nessa tesourada, aonde você mete a tesoura, é aonde cria a raiz da madeira, né? E tem esse problema de panelinha, por isso que eu não gosto de igreja, esse negócio de panelinha. E não pode, Né? está falando Se tiver panelinha, aqui, para mim não serve. ó. Eu trabalho. Intrigas e ressentimentos, ó. Isso. Eu trabalho com igreja unida, não é grupo. Aí eu tenho o grupo A, o grupo B, não. Eu tenho a igreja para trabalhar junto. Se eu não for a igreja, não serve. Então, quando monta uma panelinha, pode estar na certeza. Vai haver divisão, vai haver divisão na igreja, vai haver discórdia. E graças a Deus, né? Já aconteceu isso inúmeras vezes, né, evangelista? Que a gente descobre, o que a gente vê, a gente vai lá e descobre. Deus trabalha no nosso meio, a gente vai lá e corta. E então não permanece. O que acontece dentro desse texto é uma realidade que hoje acontece muito nas igrejas. Se alguém quiser levantar o evangelista, como pastor da igreja, é muito simples. Se quiser me derrubar, é muito simples. Se quiser levantar o Diácono João, a Japonesa, a Marlene, qualquer um para estar na frente da igreja, é muito fácil. É só montar grupo. E esses grupos derrubam qualquer coisa, porque são espíritos facciosos. Aí está dizendo, são espíritos malignos que vão trabalhar para a história. Então, se a gente. Leva terríveis tragédias, está falando que leva terríveis tragédias. Nem no meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna. Agora, quem vai ter que discernir isso? Não é o líder espiritual. É a igreja que é amadurecida. Se a igreja entender que há um espírito faccioso para fazer mal, para destruir a igreja, ela vai eliminar. Ela não vai deixar florescer. Vou dar um exemplo aqui para entender. Se eu começar a chegar para o diabo no João, para o seguinte, rapaz, vou usar um exemplo aqui, que é meu ex-cunhado, mas eu tenho um amor estimo ele, mas o Milton é decepcionante. E ele começar a receber essa semente, eu percebi isso mesmo. Ele vai começar a poder. Ele me deu margem para mim trabalhar com ele para derrubar o meu. Aí se ele chegar para outro segundo, como é que o Diácono Milton está tratando pastor, às vezes nem está tratando com indiferença, mas eu plantei no coração dele e ele recebeu e agora ele está plantando em outro. Quando assustar,
matou ele. Porque aí o povo vai começar a tratar ele diferente. Então, a gente tem que eliminar. Pastor, vai orar, filho. Vai orar que eu acho que fundamento é coisa demais. Não é errado o crente fazer isso. Eu não aceito esse tipo de conversa para mim, não serve não. Matou. Não vai plantar. Agora, o problema é que tem muitas igrejas, né? Recentemente eu perdi um grupo grande aqui, né? Por causa de uma pessoa que semeou o mal e os outros estavam imaturos, imaturidade para o espiritual, recebeu, entrou na jogada e ó, foi. Então nós temos que aprender isso aí. Esse estudo é justamente para a gente avaliar. É interessante esse estudo. Repreender esse espírito faccioso aí. Pois é, eles evitando. Isso aí, ó, só concluindo aí um pouquinho. Se eu quisesse ser pastor dessa igreja, que eu já era pastor muitas vezes, tantas vezes, eu penso, não, você pode levantar que nós estamos com você. Inclusive falar com ele. Falou, eu assim, graças a Deus, minha intenção nunca é de ser pastor, assim, um dia Deus, né, for da vontade, mas não vai ser assim, não. Tirar um para pôr depois o outro. Matando um para levantar o outro, não existe você matar um para viver o outro, para dar vida para o outro, não existe. Então já assim, eu fui pressionado mesmo. Não é. Ele está falando ali. Aconteceu várias vezes comigo já. Não. Ele falou comigo. Falou comigo, pastor, estão tentando derrubar o senhor. Ele falou comigo. Então, quer dizer, isso é um ponto de sinceridade, de verdade, para eliminar a raiz de todo. Para indicar que as pessoas não tem motivo, não tem. A não ser que aconteceu aí. Ele se afastar, aí eu vou assumir. Mas não é tirar a pessoa. Até em Pandinga, para arrumar uma pessoa que apoiasse eles a subir a igreja. Só que as pessoas eles ainda acham que eu não sei que eles estavam trabalhando com espíritos facciosos. Foram em Patinga que as pessoas de lá me ligou, falou assim, pastor, realmente me ligaram, tiveram aqui, e eu falei com eles que esse espírito não funciona, que o senhor é o pastor, é o líder da igreja. Se eles não tá bom para eles têm que se retirar. Mas assumir a igreja está errado. Só que eu falo o seguinte, Deus trabalha a nosso favor. Uma pessoa lá de Ipatinga me ligar para falar que as pessoas tiveram uma... Eles não sabem que eu sei. E eu também não falo nada. Eu deixo fingir que como eu estou naturalmente, sem saber que houve espírito faccioso. São demônios. Maligno, né? Tá falando. Aí agora, depois do acontecido que isso agora há pouco tempo, tá naquela igreja lá, hein? Achei que agora tinha fechado, hein? Achei que agora tinha fechado. Mas aí eu olhei pro pé dele e falei assim, você achou, né? Achou errado. Interessante, eu vou fazer um comentário aqui que eu deveria fazer. Mas esse negócio me levou coisa. Recentemente, alguém me ligou e falou assim, fulano para vir pra cá. Eu falei, pode receber, mano. Só toma cuidado. Porque, infelizmente, saiu daqui, foi para outro ministério, está querendo mudar de outro errado, estava tendo na igreja. Aí vai. E quando Mardoqueu descobre essa conspiração contra o rei e manda Esther avisar, naquela mesma época Assuero eleva Amã. Então o que acontece? Aqui está dizendo assim, Mardoqueu não se curvou diante de Amã, que exigia poder, prestígio e posição. Da mesma forma devemos prestar adoração somente a Deus e jamais nos curvar a qualquer ideia, pensamento ou ideologia que se rebele contra Deus do céu. Então o que acontece? Amã rejeitou, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que rejeitou ali o rei Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego,
de qualquer pensamento ou ideologia que se rebele contra o Deus do céu. Não devemos nos encurvar, amados. Isso aí é para a igreja atual, porque vem aí a situação aí do mundo, está terrível. Vocês viram na abertura das Olimpíadas, como é que foi? Eles fizeram a Santa Ceia lá, abusando da igreja, abusando dos mandamentos da igreja. Que coisa terrível. Eles estão furiosos mesmo, eles querem porque querem essas leis aprovadas aí, e são leis que realmente a igreja não vai poder se curvar diante delas. E nós falamos aí da malignidade, que é fazer facção, turminha, grupinho, ficar com raiva do irmão e arrumar mais gente para ficar com raiva do irmão. Isso aí tudo é maligno. A investigação, quem quer ler? O 2. A atitude de sexo revelou não apenas eticamente correta, mas também repetida e prudente. Embora possivelmente ela não acreditasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação. Descobriu-se que, de fato, havia um plano homicida da lei. E que inquéritos foram enforcados. Mas o doutor certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmitir a externo. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, a Suera agiu como líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as ações, como no caso de Nova Jerusalém, é competente essa nova reputação para não perder justiça. Agir roubada apenas no ouvido dos erros, estimou fofocas e torna o líder suscetível a manipulação. Aí, de novo, vem falando sobre agir com fofocas e tornar o líder suscetível à manipulação. Vem falando novamente. É sério mesmo. Então, vem falando que agir. O rei, o que o rei fez? Ele procurou a ter provas, saber direitinho se realmente os dois estavam conspirando contra ele, para ele não fazer injustiça. Então, assim, aí ele apurou direitinho e descobriu que, na realidade, os dois queriam realmente tirar a vida do rei. Existem dois pontos positivos. Mardoqueu ouviu e apurou, né, para ver se era verdade mesmo. Se ele tinha ouvido certo, e o rei também. E o rei também. E apurou também. Vamos averiguar isso também. Descobriram que era verdade. Porque a fofoca, ela torna o líder suscetível e a manipulações. Então, assim, ele enforcou aqueles dois, mas ele não fez nada precipitadamente. Ele tirou as provas, teve as provas concretas para poder fazer depois o que tinha que fazer. O registro dos fatos. Pastor, hoje não vai dar para ler tudo, não. Qualquer coisa continua ele na próxima, tem mais um estudo atrasado, né? Qualquer coisa continua. Outra, somente continua no próximo. Vai até onde der. Aí no próximo continua se ele não der para acabar. O registro dos fatos. Desde a antiguidade, leia para mim alguém. Registro dos fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos do cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Efésios capítulo 6, versículo 1. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o reino e seus reinos ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Mardoqueu demonstrou a fidelidade ao rei ao descobrir a conspiração.
como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Eu vou ler um pedacinho. E só o sinopse 1 para a igreja veio. Só o sinopse. Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Está vendo? Ele demonstrou um ato de fidelidade. E depois, não nesse estudo, mais para frente, nós vamos ver o resultado que isso deu para Mardoqueu, né? Eu não posso falar disso agora, vem nos estudos a seguir. Após o último levante de Jerusalém contra o domínio de Nabucodonosor, a família de Mardoqueu foi deportada para a Babilônia, provavelmente nasceu em Suzã, cidade que tornou uma das capitais do Império Persa após Ciro ter conquistado a Babilônia. Também herdou uma posição oficial entre os judeus cativos, que o manteve no palácio mesmo após a expulsão de Babilônia. Certa feita ficou sabendo de uma conspiração, isso aqui para mim, né? Então, assim, o que eu queria falar? Amã agora é exaltado. No próximo dos 2 aqui vai falar sobre Amã exaltado pelo rei. Na falta 10 minutos. Mas tem mais 10, nós começamos 9, 8, 10. Aí tem mais 10. Ele começou a acabar pior. Mas pode ir, que dá para ler o topo 2 aí. Amã é exaltado pelo rei. Quem quer ler um novo personagem? Amã é muito glória de Deus, ainda em sendo levado pelo fuleiro, acima de todos os príncipes do rei. Identificado como Agagita, Flávio José afirma que Amã era amalecita, um povo historicamente inimigo de Israel. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel 15, 2, 8, 33. Versões bíblicas como NPI e NTLH apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. O que é isso? Eu vou ler um negócio aqui, ampliando conhecimento, para os irmãos entenderem a raiva que Amã ficou. Amã, o primeiro ministro da Pérsia, é a primeira figura política na Bíblia a idealizar um plano sinistro para que, em sua esfera de influência e autoridade, exterminar os judeus. Este plano de genocídio, isto é, um esforço sistemático de matar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso, contra a raça dos judeus, se compara ao plano de Antíoco Epifânio, no século II a.C., aos perversos planos de Adolfo Hitler. Amplie mais o seu conhecimento dentro da Bíblia. Então, assim, Amã agora foi elevado ao cargo. E o que acontece? Mardoqueu resiste e fala: eu não vou me prostrar diante de você. Amã agora gera uma fúria, uma raiva, uma indignação. Só que essa raiva de Amã, ela foi interessante por quê? Porque no caso, era para ele ter ficado com raiva de Mardoqueu, não é? Mandar punir Mardoqueu, fazer a forca, tudo para Mardoqueu. Mas o que ele torna agora? A raiva dele torna um genocídio, fala aqui. Genocídio. Matar todos os israelitas, todos os judeus, a raiva dele ampliou. Por quê? Ele era um agagita, está falando aqui que ele era descendente dos amalequitas. E os amalequitas têm raiva dos judeus, entendeu? Então, por isso que a raiva dele se tornou contra todo o povo. Então, agora ele queria matar não só Mardoqueu, mas ele queria matar todo o povo judeu, porque ele falou assim: se Mardoqueu serve ao Deus vivo e não quer me adorar, então o povo dele também tudo serve ao mesmo Deus, entendeu? Então, vão matar todo mundo. E a vontade dele fez a força para matar todo mundo. Colocou a lei lá que iria matar todos os judeus. Mas Deus é maior. Deus defendeu o povo dele. Deus arrumou a estratégia
para defender aquele povo. Mas não vou entrar nesse detalhe não, porque o estudo não está falando sobre isso. Mais na frente, nos outros estudos, vai tratar sobre isso. Mas é essa verdade, que Mardoqueu não enjoelhou diante de Amã. E Amã, então, tomou raiva do povo judeu. Onde parou, né? No 3, né? Já leu aquilo? Agora o herói é aparentemente esquecido. Quem vai ler? Onde? Levanta. Irmão aí, do gato. Viu? Tô já aí levantar. O texto não nos informa o motivo da levantação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar de seu ato heróico, tornou-se um herói, aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Azar quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Pois é, então agora, Mardoqueu tinha feito um ato de heroísmo e estava aparentemente esquecido. Não quer dizer que ele estava esquecido, ele estava aparente. No momento ali que o rei elevou a mão, ficou como assim? O rei elevou a mão e Mardoqueu ficou esquecido. Então ficou assim, um herói esquecido e um egoísta exaltado, né? Um egoísta exaltado e um herói esquecido. Isso aconteceu com Azar, só que Mardoqueu não ficou indignado, não. Ele ficou na dele, entendeu? Ele creu no Deus verdadeiro, ele ficou esperando para ver o que ia acontecer. Quer falar uma coisa? Ele ficou assim, aguardando. Então, automaticamente, o Amã é elevado, ele é esquecido. Então, ele não fez como Asaf. Aqui está dando um exemplo de Asaf. Asaf quase se desviou quando ele ficou olhando a prosperidade dos ímpios. Ele olhou a prosperidade dos ímpios e viu que os fiéis só passava por lutas, só passava por momentos difíceis. Ele quase se desviou, que a Bíblia fala, evitando frustrações. Quem vai ler? Terminar pelo menos o top 2. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar a sueza da conspiração, precisou que Esther levasse a informação. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função que antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas, considerar parecer mais do que tem, gera constante satisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Você leu certo? Sim, isso aí, evitando frustrações. Então, agora o trecho. Eu vou ler rapidinho aqui, que dá tempo de eu ler esse texto. Reverenciado por todos, Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava nem se prostrava. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com
emprestada a Amã pelos servos do rei e por outros, ou era imerecida ou conflitava com os atos religiosos que os judeus reservam exclusivamente adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordava em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção, que eu falei agora sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. A condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois dos servos do rei lhe questionarem algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O Agagita encheu-se de furor não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único almejado ao extermínio de todo o povo judeu. Inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso e confirmaria sua descendência de Agag, o rei Amalequita, morto por Samuel. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus devemos perdoar e buscar a paz. Então, amados, é o que eu falei ali com os irmãos antes, que provavelmente a raiva de Amã vem porque Amã era uma malequita, né? E o povo de Deus era inimigo desse povo. Eu vou ler a conclusão aqui e fazer as perguntas. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devemos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós, de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra o príncipe desse mundo presente. Então, o que devemos fazer? Não devemos nos prostrar diante dessas leis que devem concordar com o maligno de forma nenhuma. Tá, amados irmãos? Os irmãos já sabem que não devemos concordar com essas leis que estão vindo por aí, com a idolatria, não devemos nos prostrar diante de nada que é contra a palavra de Deus. 9 horas agora, pode fazer as perguntas? Eu consegui ler. Primeira pergunta: que virtude ética Esther revelou no episódio de informar ao rei acerca da conspiração? Não posso dar resposta, para mim tem resposta, né? Sabe não? Revelou que ela era ética, correta e prudente. Não. Vou ler aqui. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não evidenciou Esther. Ela não se vergonhou do clima e nem aproveitou das informações para projetar ainda mais o seu próprio nome. O
entendemos Consuelo a respeito de como tratar uma acusação? Essa é fácil. Essa é fácil. Essa já não vai responder, não. Para a igreja responder. Fácil, mas eu falei de mesmo que peguei o quê? Ter paciência e esperar, né? Ter paciência, esperar. Não vai mais além disso aí. Isso. Apurar informações. Ver se é verdade, se procede. E às vezes não chega e fala o seguinte: eu ouvi falar isso de você, quando falou isso de você. Então eu vou lá, vou apurar para ver se é verdade. É isso aí. A terceira, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, por qual razão mandou que eu não se prostrava perante a mão? Por qual razão que a mão mandou que eu não se prostrava diante da mão? Fácil essa. Porque nós era fiel a Deus. Deus só gostava de Está dentro disso. O 4 agora. O que pode ser movido? O que pode ter movido a mão a desejar a morte de todos os judeus? ira, inveja. Aqui está falando se, além de se sentir ferida em seu orgulho, é possível que a mãe tivesse agido movido por uma inimizade intergeracional. Marcos José diz isso, que confirmaria sua descendência de Agar, do rei Amalequita, morto por Samuel. Agora sim, é facinho. O que são inimizades intergeracionais? O que são inimizades intergeracionais? É mágoa antiga. São conflitos alimentares e repetidos ao longo de muitos Aí não anos. vai precisar de entrar na edição, porque eu li tudo, tá lá. Muito obrigada pela oportunidade. Vai se preparando para ministrar mais. Irmão, o estudo geralmente aqui, a gente faz dentro de 1 hora por mês. É projetado para 2 horas. Né? Então, às vezes, a gente acelera justamente para não ser pesado dos irmãos. Né? E eu fico feliz que a igreja está entendendo o valor da escola dominical. Está lotado hoje, graças a Deus, faltando bastante, mas o Sandinho, crucificado, não poderia estar presente. Né? Hoje, inclusive à noite, o Sandinho não vai poder estar. Mas é isso aí, a igreja precisa trabalhar com esse propósito de estudar mais a palavra de Deus, de vir aprender, porque é importante. Eu só queria pegar um pontinho chave aqui na conclusão, que a deponista deu, isso é muito importante. Que você possa guardar esse texto, esse pedacinho de texto aqui da conclusão. Embora não devemos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Eu não preciso desconfiar de todo mundo, mas eu não preciso concordar com o mal que querem implantar no meu coração. Vocês entenderam? Eu não preciso ficar desconfiando de todo mundo, mas eu não posso aceitar que o mal implante no meu coração aquilo que é ruim. Né? Então, guarde isso aí como uma palavra-chave que eu falo aqui no seu coração. Não permita, não desconfie de todo mundo, mas não permita que o mal entre no seu coração. Faça um relatório para nós aí, ó. Na ausência da secretária da escola dominical, nós temos o secretário. 31 matriculados, 18 presentes, 13 ausentes, 3 visitantes, oferta R$ 18,70. Amém. Bom, nós vamos dar mais quantos matriculados? 31. Estamos na margem de acima de 50%. 31? Tem 18, né? 18? Vamos lá. Para 15 daria 50%. Então acima da margem de 50%. Estão subindo. Né?
precisava saber quem é esses outros que estão faltando aí, para a gente trabalhar com eles, né? Esses, né? Eu sei, não tem relatório, para saber quem que é. Vamos lá, eu acredito que deve ser a Dona Niquinha, Zé Antônio, Clebinho, Santinho, mais a Sandra, que está justificado. Diaconisa Sônia, o Wallace, né? Não, a senhora vem todo domingo, a senhora vem, a senhora é presente, né? Amém, irmão? Então vamos fazer o possível, né? Quem convive com essas pessoas aí, né? Chega perto dela e fala o seguinte: ó, falaram que você está ausente lá na escola dominical. O Everson mais Fabiano, né? Tem que vir, irmão, tem que vir. Porque é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte: se você não aprende, como é que você vai questionar se eu estou certo ou se eu estou errado? É que nem eu tenho como que minha axiologia, o meu pensamento sobre suicídio, e quem suicida não vai para o céu. Aí talvez você tenha opinião. Mas vai sim. Então você me mostra com base no livro. Sou eu com Deus? Que bom, ué. Que cor que ele era? Branco, preto, moreno, azul, vermelho? Branco. Veste branca? Resplandecente? Glória a Deus, né? Vocês estão entendendo? Cada um tem o seu ponto de vista. Mas ponto de vista não funciona. Eu quero Bíblia. Eu acho assim. Você acha assim? Então me mostra onde você acha na Bíblia que é assim. Eu tenho. Então, quando você estuda, você tem. Quando você não estuda, você não tem. E eu, com base bíblica, eu mostro que o suicídio, quem suicida não vai para o céu. Vocês estão entendendo? Não é questionar a Bíblia, mas eu quero que você aprenda para quando alguém lá fora falar para você: o meu argumento é esse. Espera aí, o seu argumento, o argumento da Bíblia é esse aqui que eu aprendi. Está aqui, está escrito. Você vai contra a Bíblia? Contra a Bíblia não tem argumento. Amém? Então essa que é a intenção do estudo da escola dominical. É você aprender para poder ensinar lá fora. E tem muita gente lá fora que está enganada. Inclusive tem muita gente dentro das igrejas, irmão, que estão enganados, porque não tem esse momento que nós temos. A nossa escola dominical, o nosso culto é diferenciado. Por quê? Porque você tem direito de participar, de perguntar: pastor, mas eu não entendia isso. Nós temos a disposição de te explicar. Amém? Mais um anúncio? Hoje à noite, culto de Santa Ceia e o nosso café com Deus, né? Eu vou tirar o grupo de varão hoje que não vai cantar, entendeu? Porque eu convidei uma moça para louvar para nós um hino aqui. Eu até mandei mensagem para ela: vai preparada para você cantar um hino. Ela vai vir, comigo vai vir. Ela me deu a certeza ontem. Ela falou assim: se Deus permitir, eu vou hoje, né? Então eu convidei ela. Isso, ela falou: estar aí, né? Então assim, os varões já cantam direto. Eu retiro os varões hoje, ela louva. Quero ver se essas crianças também louvam hoje, que estão querendo. Ele quer louvar também, né? Vamos dar oportunidade para eles louvarem. Tá, irmão? Eu falei para eles que eles podiam ensaiar com as irmãs, porque às vezes eles querem ensaiar, tem problema de falar com isso, as crianças. As irmãs? Quando elas vêm ensaiar, porque como é que eles vão vir depois? Não, nós vamos direcionar isso aí agora, por quê? Antes nós não tinha como a gente trabalhar com criança. Hoje, praticamente, eu posso dizer, tem a Nicole, né? Tem a Rafaela e o Jubileu. Não é Jubileu não? Como é que é? Vontade, eu achei que era Jubileu, rapaz. E tem o Samuelzinho também, né? Então são 4 crianças aí que ficam bonito cantando aqui na frente. É com ele do Samuel lá. Ensaiar as crianças. Chega até a faculdade de quarta-feira. Isso. A Ludmilla pode. Eu vou ter que tirar esse cara daí, porque já está num nível alto de estresse. Trabalho de manhã, trabalho à tarde, preparação do casamento. Então
Então, assim, faculdade, né? Então, vamos pegar uma pessoa assim, não dizendo que as pessoas não trabalham, mas tem um pouco menos de tem a preocupação. Sandra também, né? Dona Sandra, que é bom para ensinar. Se a Floriana quiser, olha lá, não quer mexer com aquele, como é que é? Só mostra de novo, vai. Mas nós vamos preparar essas crianças aí para louvar, para orar, isso é importante. A Bíblia diz que da boca das crianças é que sai o perfeito louvor, né? Amém? Então vamos ver isso aí. Já preparou o hino para hoje à noite, Maravilha? Qual que é o hino que você vai cantar? Hã? Como Zaqueu? Como Zaqueu? Zaqueu subiu ou desceu? Ah, tá bom. Vamos colocar de pé, irmão. Vamos orar a Deus. Lembrando que o nosso café com Deus, vocês já sabem como é que funciona. Nós temos a Santa Ceia, depois nós temos a confraternização aqui. Quer que ter bolo, tem que ter matinho hoje, né? A sua garrafa de leite de vocês está linda, senhora e senhora. Tem queimadinha, tem bolo, tem torta. Costuma vir umas tortas de frango muito boas aí, não sei se vai vir hoje, torta de abacaxi, Queimadinha CLE. sem açúcar. CLE. Não, é queimadinha, isso não existe. Isso Não não é é Quem vai queimadinha. fazer, ué? Aí minha casa vai fazer. Mas explica que essa queimadinha seria. Vamos ficar amarelinho. Ah, é, queimadinha da irmã Clarice. Fecha os olhos, irmão. Vamos orar. Ó, o Diácono João tem soltado já 2 cultos que ele solta algumas coisas aí. E ele, ó, sei não. Sexta-feira ele soltou um trem ali que eu quase morri. Né? Você tem que ficar, ó, presta atenção, Gabriel. Vou te falar uma coisa pra você ficar atento. Se você mexe com esse negócio aí, você fica atento o que, é que os irmãos falam pra você cortar o ódio. Porque se isso sai pra lá, você fala o seguinte: rapaz, na igreja de fulano falou isso. Fica atento, meu filho. Presta atenção nisso aí. A live é ao vivo, você ó. É as conversas do varão, irmão. Fecha os olhos, igreja. Vai lá, Luizinho, ora para nós. Senhor, meu Deus, é Pai, que merece essa humildade, graças ao Senhor, por este momento que tivemos aqui, por essa aprender mais a sua palavra. Obrigado por cada dia que o Senhor me presente, que as pessoas saem um pouco do seu lado, para que nós estamos um pouco mais de o Senhor seja abençoando nossos dias. E depois, agora que possamos estar conhecendo mais aqui, que o Senhor aprender mais a sua palavra, para que possamos estar firmes e não cair nas ciladas do presente. Seus desejos são sabedoria, são mais sede de ti e depois você seja também abençoando nossos filhos, possamos estar passando em paz, com alegria, e logo à noite possamos estar de presentes para estar participando de tudo, logo uma liberação sua e também do memorial que teremos nova vez. E à noite possamos estar mais pessoas de presente no nosso meio, que a gente possa continuar a adorar o nosso Senhor. Obrigada por isso, abençoe nossos filhos, Bom Deus, Pai, a graça e a salvação